verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Muito boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, amigos internautas. Boa noite, senhor Gersino. Boa noite. Paz? Muito obrigado por aceitar o nosso convite na noite de hoje. Já estamos adiantando aqui o tema, né, que é o idoso na família. É um tema muito relevante, principalmente para aquelas pessoas, né, que já vivem esse quadro dentro de casa e que todos nós estamos sujeitos a viver essa configuração, né? Vamos saber o que a doutrina espírita tem a falar
para a gente a respeito disso. Estão conosco conectados aqui o Mauro Augusto Machado. Um grande abraço, sou Mauro. A Cláudia Noronha também se manifestou, Gislene, Cristina, a Mércia Gonçalves, já dando boa noite aqui, né, queridos amigos e irmãos. Gessino Jesus te ilumine, linda música. A música sempre a gosta, né? Obrigado aos companheiros internautas, aqueles que se manifestaram aqui, tem mais gente conectado. Vamos fazer aqui a nossa prece, para nós iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, solicitando ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco, reunidos que estamos aqui nessa rede mundial de computadores, que as vibrações da noite de hoje possam trazer o consolo, possam trazer o equilíbrio, possam trazer o conhecimento para as nossas tomadas de decisão futuras, que as bênçãos de mais alto possam estar na casa de todos aqueles que nos acompanharem aqui durante a transmissão. E depois, o vídeo fica disponível na internet, que eles possam também sentir as energias de paz, de harmonia e de consolação, que é a tarefa dessa nossa doutrina bendita que está hoje no nosso meio. Obrigado, Senhor, permaneça conosco, que assim seja. Então, muito bem, sou Gessino, a palavra é sua. Mais ou menos às 9 horas eu volto para a gente fazer o encerramento. E vamos lá. Tudo bem. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer de coração ao grupo, né, que nos convidou para participar, né, através da internet, nessa live, para que a gente pudesse trazer a nossa maneira de expressar a respeito desse tema de hoje, que é o idoso na família. E é um assunto, como ele colocou, importante, mas também que traz uma certa dificuldade, às vezes, né, da gente expor isso, sobretudo no tempo presente, né, quando a gente encontra muito, diria, obstáculo a esse fato. Mas a gente vai tentar trazer aquilo que a gente pesquisou, né, porque não é de mim próprio, né, mas a gente pesquisou, para poder falar sobre o idoso na família, sobretudo no contexto espírita, né. E eu separei uma palavra de Paulo aos Timóteos, né, que diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que o infiel. Então, Paulo está afirmando aqui que aquele que não cuida da família, sobretudo da família, vamos falar, consanguínea, nega a fé e é pior do que aquele que não tem fé, aquele que ele diz infiel, né? Isso está em Timóteo 5, verso 8. Então, esse é só para a gente citar uma parte de Paulo a respeito disso, da responsabilidade, né, que a gente tem de cuidar de família. Com relação ao idoso, é importante a gente entender que na década de 40, lá nos anos 40, de 1940, o idoso representava 0,7% da população brasileira. Então, não se conseguia atingir uma certa idade, porque a estimativa de vida era muito baixa. Cerca de 37 anos, vamos dizer assim, né? Naquela época, né? Nos anos 30, 40. Já no nosso tempo, a gente estima que é muito maior, mais de 5% da população, diria até mais, que eu não vou precisar aqui, porque cada fonte vai falar uma coisa, mas mais de 5% da população, ela é idosa, muito mais, se a gente puder pensar. Mas o Instituto Brasileiro de Geografia disse que no ano de 2025, que está aí pertinho, nós chegaremos a 34 milhões de pessoas colocadas na condição de idoso. E alcançaremos o 6º lugar no mundo em população idosa. Nós conhecemos outros países, como a China, como o Japão, que vem enfrentando um grande obstáculo, porque a população idosa está se tornando maior do que a população jovem, porque lá tinha aquele controle de natalidade, aquelas coisas que a gente sabe, e a coisa está um pouquinho complicada. Então, só para a gente ter uma noção de ideia, no Brasil se considera idoso uma pessoa acima de 60 anos, né?
É lógico que a gente sabe que com 60 anos a gente ainda está com muita vitalidade. Por exemplo, eu vou fazer 70 anos, né? E até hoje não tinha tido nenhuma enfermidade, né? Mas já está, como diz o outro, me visitando. Então a gente já está preparando para poder sofrer os obstáculos da própria idade, né? Então esse é o ponto interessante para a gente começar o nosso estudo, né? A doutrina espírita, aí a gente começa a pensar na doutrina espírita para poder entender essa situação do idoso na família, sobretudo na nossa família espírita. A doutrina espírita que fortalece e amplia nosso entendimento acerca do amor ao próximo, ensinando, vivenciado pelo Mestre Jesus, ela nos possibilita a compreensão de que somos todos espíritos em processo evolutivo, né, com conquistas morais e espirituais alcançadas, mas com muito mais a desenvolver, apresentando-nos ainda, ou nos apresentamos, né, na infância espiritual de nossa vida maior. E através desse entendimento que a doutrina espírita nos dá, podemos perceber mais facilmente o nosso próximo como um irmão de caminhada e que tem tantas virtudes quanto defeitos, assim como nós possuímos o que precisa de auxílio e compreensão, como também nós necessitamos. Então a doutrina espírita, ela nos traz uma versão ou uma visão de que todos nós somos espíritos, e nós aprendemos isso, que fomos criados simples e ignorantes, que estamos evoluindo, e que cada um de nós está desempenhando as suas tarefas, mas nos ensina e nos pede a ideia de entendermos o irmão no sentido de amor fraterno, no amor profundo, vivenciando até a experiência do Cristo e considerar todos como irmãos. Isso é importante, porque quando nós falamos de idoso, nós estamos falando de família consanguínea, a maioria das vezes, né? Nós estamos nos situando em condições de pais, avós, esse tipo de coisa. E isso é interessante, porque o próprio ou o maior conflito do ser humano está na família, né? Provérbio Cristo chega a afirmar isso com muita propriedade, que os inimigos do homem são da sua própria casa. Então é muito complexo quando a gente entende isso, né? E aí nós pensamos o seguinte, que encontramos na família, no sentido de família, um grande laboratório caracterizado pelas vivências cotidianas com irmãos nossos, dos mais diversas características. Ninguém é igual ao outro, né? E em várias posições de parentesco, né? Nós temos pais, nós temos filhos, nós temos irmãos, tios, avós, e entre outros, né? Os agregados que a gente poderia pensar. E no ambiente familiar nós encontramos pai aprendendo a dedicar-se ao próximo na figura dos filhos queridos, quer dizer, dedicando àquele filho, neutralizando às vezes a sua própria vida em favor dos filhos, né, queridos, e necessitado de seu cuidado para dar os primeiros passos na sua jornada reencarnatória. E a gente aprende com a doutrina espírita que é responsabilidade dos pais dar aos filhos as orientações necessárias, porque eles nos são entregues, ou são entregues aos pais, totalmente branco, né, no sentido assim de mente, totalmente esquecido de seus passados, para que o pai possa elaborar uma nova personagem, para que quando ele chegar no período próprio, ele tenha condição de assimilar suas lembranças de passado, agregado àquelas informações do presente, né? Encontramos irmãos no aprendizado do respeito, da divisão, do cuidado, primos compartilhando descobertas e desafios, né? Porque uns interferem no outro, os próprios da juventude, né? Com a juventude desafiadora. E encontramos ainda aqueles mais velhos, dentro desse grupo familiar, nessa experiência existencial, no papel de pais mais velhos, né? E avós, tios e mais avançada idade, que chamamos de idosos, aos quais dedicamos uma atenção mais profunda. Por que ele colocou aqui de pessoas mais velhas na condição de pais, avós e tios? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um passado não muito longe, né, no meu tempo, por exemplo, era muito comum que os pais tivessem os seus filhos ali por volta de 20 a 30 anos. Por exemplo, eu tive meus 5 filhos
de 20 a 30 anos, né? Então, com 30 anos, já tinha os meus 5 filhos. Hoje, nós estamos vendo uma sociedade que impõe certo conceito um pouco diferente, onde a gente encontra mulheres, né, tendo filhos com 35 a 40 anos, ou até mais um pouco, e pais que começam a ter filhos aí com 50. Eu tenho um amigo que teve um filho com 52 anos, né? O meu genro, por exemplo, o pai dele tinha 50 e poucos anos quando o teve. Então, essas pessoas vão cair na condição de pais, mas pais idosos, né? Então, você vai ver um filho com 20 anos e com um pai de 70 anos, né? Além dos irmãos dos pais, que seriam tios, né? Então, numa avançada idade. Então, esses é que nós vamos chamar de idosos, aos quais, segundo o texto, fala que nós temos que dedicar uma atenção mais profunda. E aí que nós começamos a entender. Porque o idoso, ele merece e necessita de atenções e cuidados especiais pela fase da vida em que se encontra. Por quê? Porque após uma existência de trabalho dedicado aos cuidados de filho, sobrinho, entre outras muitas aventuras e desventuras também, experimentadas no sentido, encontra agora com o esgotamento das suas forças, na grande maioria das vezes também o esgotamento da possibilidade de realizações sociais. Eles ficam quase que impedidos de viver no mundo, sobretudo hoje, quando nós pensamos em tecnologia, né, da modernidade, aonde muitos idosos, que nós não estamos chamando de idosos, essas pessoas um pouco mais, né, velhas, no sentido da idade cronológica, tendo dificuldade, às vezes, de assimilar essa nova tecnologia, né? Por exemplo, eu tenho uma mãe de 90 anos que tem menor chance de usar um celular, né, no sentido de iPad, né, muito mais um celular para discar, e mesmo assim tem que ser tudo no automático, né? Então esse é um ponto interessante a pensar. E ele fala que o envelhecimento impõe necessidade de saber lidar com perdas. Então ele aí está colocando para nós, de certa maneira, que já estamos chegando à idade da velhice, né? Ou outros que vão chegar. Então ele fala que o envelhecimento impõe necessidades de saber lidar com as perdas. Do ponto de vista físico, vem a perda progressiva da saúde, da musculatura, da memória, da audição, visão e das melhores condições de navegabilidade num corpo que vai inspirando cada vez mais cuidados, né? Então a gente vai ficando sem reflexo. Esse é um punhado de coisa que a gente poderia pensar a respeito dessa velhice, né? Bom, e no âmbito social, os efeitos do envelhecimento são muito piores, são muito múltiplos, né? Aposentados perdem o contato com seus colegas de trabalho, os amigos, cônjuges que se separam, né? E de muitos anos que se afastam e vão se desencarnando na experiência da solidão, muito comum nessa fase de vida, já na condição de idoso, requerer atenção de pessoas próximas e algum movimento no sentido contrário, evitando o isolamento. Aí é que começa a gente pensar. O idoso vai chegando a um ponto em que ele começa a se sentir excluído. E se nós não tivermos o cuidado de pegar essa relação com esse idoso, ele acaba se isolando, e nesse isolamento, quando ele começa mesmo a ficar se isolando do convívio social, é muito comum você ver a visita do Alzheimer, por exemplo, né? Que a pessoa deixa de utilizar o cérebro e o cérebro acaba adquirindo essa paralisia e o Alzheimer acaba assumindo essas condições. O cérebro ativo tem muito menos condição de adquirir. Então, cabe a nós, né, de certa maneira, entender isso, porque nós estamos aqui estudando, porque, teoricamente, nós estamos falando do idoso que nós vamos acolher na nossa família, porque nós, espíritas, temos um agravante com relação a esse lado, né, do convívio social. Era muito comum no passado os idosos realmente ficarem com os pais. De um tempo para cá, começa a se colocar em asilo, essas coisas tudo. Mas é isso que nós estamos tentando discutir, que é o idoso na família e, de certa maneira, a responsabilidade que nos cabe a respeito disso, né? Aí a gente continua observando.
Observando esses fatores de inúmeras perdas, né, de vivência do idoso, a família espírita na qual ele se encontre tem, além do dever, a grande oportunidade de retribuir o amor e a dedicação recebido dele durante toda a sua vida. Oportunidade de acolhê-lo, né? Não só um fardo de ser arduamente carregado, mas como uma joia delicada e frágil, que Jesus coloca em nossas mãos para que nós auxiliemos nos últimos lampejos de seu brilho, seja os mais belos da existência corporal. Fazer com que o idoso se sinta, apesar de todas as suas limitações, alguém importante e útil, respeitando e valorizando, ou valorizado no sentido dentro do seu lar. Então, ele coloca aqui, colocamos nesse parágrafo, que nós, os espíritas, temos que ter muito cuidado quando nós vamos tratar os nossos velhos, né, os nossos idosos, sobretudo nossos pais, nossas mães, nossas sogras, nossos sogros, porque, de certa maneira, eles fazem parte dessa nossa vivência e nós temos que retribuir, de alguma forma, todo aquele amor e toda aquela dedicação que eles tiveram a nós, né? Porque não tem outro jeito. Então, não podemos pensar naquilo como um fardo, né, que nós temos que carregar, mas a oportunidade que nós temos de retribuir aquele amor que eles nos dedicaram quando nós éramos seres ainda carentes dessa atenção, sobretudo na fase infantil, né? E Kardec nos orienta isso, né, no sentido lá do Livro dos Espíritos, do Evangelho. Ele fala o seguinte, que não possamos lhe dar, né, e que possamos dar no sentido de até os mimos de agrados, o mais confortável cômodo da casa, alimentação favorita, oportunidade bendita de exercitar a gratidão, retribuindo todos os cuidados que eles possam nos ter dispensado durante a sua existência. E no caso contrário, quando foram pais negligentes, né, que tenham sido, da forma de exercitar esse amor verdadeiro, que ele possa ser, nesse sentido, para nós, quando nós temos esses pais que foram negligentes, caso não tenha sido, né, dessa forma, exercitar o verdadeiro amor, né, de dar sem esperar nada a receber. Você não me deu, mas eu vou dar. E de uma maneira muito sensata, a doutrina espírita nos fala que, de um modo geral, todos os pais colherão no futuro aquilo que semearam nos seus próprios filhos. Mas pode acontecer também que seja isso herdado de outras encarnações, né? Então, aquele filho que é capaz de sobrepor a isso, ele tem a oportunidade de dar esse amor sem esperar nada em troca. E é a oportunidade de irmos, né, desde já, afastando de nós o egoísmo devastador que nos aprisiona na busca da satisfação de nossos desejos, prazeres, e abrindo mão de nós mesmos em favor desses nossos próximos necessitados de cuidados nessa fase delicada da vida. Então é importante a gente entender isso. E no Livro dos Espíritos, lembra Kardec para nós, né, que tem o homem o direito de repousar na velhice, sendo que o forte deve trabalhar para o fraco, suprindo as suas necessidades, tal qual pode ocorrer na idade avançada, em que o idoso, não tendo condições de trabalhar e por isso mesmo, deve garantir o seu sustento e cuidar a família ou a sociedade. Essa é também a oportunidade valiosa de ensinar às crianças, nossos filhos, né, os nossos jovens, o respeito àqueles que trilharam caminhos que eles ainda vão trilhar, vão desbravar, aprendendo com a sua experiência e com a sua história, com as suas conquistas e com os seus equívocos, né? Lembrando nesse fato, a gente lembra muita cultura japonesa, por exemplo, em que o velho é, de certa maneira, tão respeitado naquela cultura que qualquer coisa que você vai fazer séria, você busca o idoso da casa para pedir uma orientação, porque você vê nele uma bagagem de experiência de vida, onde eles podem opinar com conhecimento de causa, né?
Então, mesmo que seja nos seus erros, não faça isso porque eu fiz e deu errado. Então, ele tem aquele processo, né? Então, ele fala que cuidar e conviver com o idoso é mais uma manifestação da bondade divina, ensejando-nos a construir a aventura de nossos dias vindouros, através da prática da caridade e do amor ao próximo, conforme nos ensinou Jesus, e que nos acrescenta o mestre Kardec, né? Afirmando que fora da caridade não há salvação. É importante a gente entender isso, que quando eu, por exemplo, acolho meu idoso, meu pai, minha mãe, por exemplo, fazendo a minha obrigação, sem que isso seja nada pesado, eu estou ensinando a meu filho a arte de cuidar de um idoso. E pode acontecer que quando chegar o meu tempo da velhice, do esgotamento de toda a minha vitalidade, eles estejam educados para poder me ajudar. Se eu me tornar egoísta e não cuidar, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, da minha sogra, do meu sogro, vai ocorrer comigo exatamente quase a mesma coisa, até pela lei da causa e efeito, né? Em que a gente acaba colocando no asilo, eles também vão colocar a gente no asilo, por uma razão muito simples, né? Bom, aqui eu separei um trecho que eu achei interessante. Ele fala do idoso em relação familiar. Como é que fala? Ele fala que como cuidar, respeitar e amar. Como é que eu vou cuidar de um idoso? Eu falo o seguinte: quem conhece a vivência com idoso sabe como é, né? Eu tive a experiência, por exemplo, de cuidar do meu sogro na sua viuvez, né? E na sua velhice. Eu diria para vocês o seguinte: exige de nós uma dedicação profunda, uma renúncia muito profunda, porque eles já não respondem por si. É uma criança com mentalidade de adulto, né? Então, ela já não tem condição de fazer muita coisa, porém, ela ainda tem ali o agravante de ter consciência daquele fato, e o corpo não oferece. Então, é muito complicado. E quanto mais velho, mais vai ficando aquela pessoa, mais exige de você paciência e tolerância, né? Então, eu vou dar um exemplo assim, eu fico com minha mãe de vez em quando lá, né? Porque a gente fez uma parceria, né? Cada dia dorme um. É curioso que toda vez que eu chego lá, ela conta a mesma história, repete aquelas mesmas histórias, e eu tenho que ter a paciência de escutar aquela história, eu já sei tudo de cor, né? E as lamúrias, as reclamações, a gente vai escutando, porque isso faz parte daquele ciclo de vida dela, daquele período, né? Então, como cuidar e respeitar e amar? Então, mudar a sociedade não é fácil, né? Mas mudar a forma com que nós tratamos as pessoas à nossa volta é algo que está inteiramente ao nosso alcance. Então, eu não posso exigir da sociedade, né, que ela mude, mas eu posso mudar. Então, existe aqui uma doutora, né, que escrevendo a respeito disso, Roberta Silva. Ela é especialista em geriátrica, né, e ela explica que na cultura oriental o idoso é um membro da família que detém a maior sabedoria. Eu falei a respeito do Japão, né, e de profundo respeito. E aí que nós vimos a dificuldade que nós temos de implantar isso na nossa sociedade brasileira, por exemplo. Aqui não. Aqui a gente considera o idoso uma pessoa descartável, né? E a gente acaba querendo ficar livre daquilo. Então, é uma coisa interessante, chega ao ponto da gente desejar a morte dos nossos pais para poder ficar livre dele. É uma coisa assim totalmente inconcebível, mas é uma realidade, né? Então, ele fala que parece, né, com esse fato da gente respeitá-lo dessa forma, auxiliado pelos mais velhos, conhecer de antemão o caminho que deverá percorrer. Então, quando eu converso com um idoso e ele me conta a sua história, é como se eu estivesse vendo de antemão os fatos que vão me acontecer na minha velhice, vamos dar assim, né? Estou me colocando como jovem no sentido de explicar o texto. Eu já estou na condição do idoso e aonde os meus meninos já dão palpite na minha vida toda hora e eu tenho que aceitar, né? Então, a diversidade que vamos encontrar é mais importante. Então, somos-lhe gratos, no sentido de que o idoso, até nos seus últimos momentos, pode nos ajudar, né? E ela continua falando. E nós, o que aprendemos com os nossos velhos, né? Serve-nos de conselho, respeitamos-los como merece? 3 perguntas que ela faz. E os nossos, né? E nós, no caso, os nossos velhos, nós aprendemos
com eles, nos serve eles de conselho, nós escutamos os seus conselhos, respeitamos, né, de como eles merecem? É uma pergunta. Uma vez que a nossa sociedade, a julgar tudo aquilo que podemos observar, né, absorver, tem outro olhar diante da terceira idade. O idoso muitas vezes acaba ocupando um status improdutivo. Não trabalha mais, como se o mercado de trabalho lhe oferecesse chance digna para produzir. Ela faz uma observação que é interessante, que às vezes a gente fala, por que você não vai trabalhar? A pergunta é, se uma pessoa de 60 anos sair para procurar emprego, ela consegue? Lógico que não, né? A sociedade já usa quase que um descarte a respeito disso, né? Então, às vezes é muito fácil você censurar, né? Agora, um outro fato também muito interessante, eu li um artigo que diz o seguinte, que o que melhor nós podemos dar de herança para os nossos filhos, nós que queremos ter uma velhice calma e equilibrada, é não darmos a ele o peso da nossa própria vida. Então, o que significa isso? Em vez de nós preocuparmos em darmos para eles muitos bens materiais, nós temos que nos preparar para termos uma aposentadoria ou uma condição financeira na velhice, de tal modo que a gente não seja um peso morto para eles, né? E que eles não tenham gasto com a gente. Então, se a gente chegar na terceira idade, na velhice, onde nós conseguimos nos sustentar, termos uma vida mais ou menos digna, de certa maneira nós estaremos dando a eles as melhores, vamos falar, heranças possíveis. Então, é uma coisa a pensar a respeito disso, né? Aí tem uma fase seguinte, como é que eu vou tratar esse velho? Então é muito comum assim, quantas vezes nós não ouvimos falar assim, vovô e vovó está caducando, né? Ou ao seu tempo era diferente, isso já era. Conflitos de gerações nos lares, mudança de hábitos, tecnologia, não pode existir em detrimento do respeito dos bons costumes e dos sentimentos. Eu conversava com a minha filha, ontem mesmo eu comentei isso com a minha filha. Ela está com 40 anos e ela brincando e falou assim, tem dia que eu paro e olho para o meu passado e falo assim, o mundo mudou muito. E aí eu estava pensando, se mudou para mim, que tenho 40 anos, 44 anos, né? Imagina para uma pessoa, por exemplo, de 90 anos, igual a minha mãe. Como é difícil para ela viver numa sociedade tão modificada no sentido dos conceitos morais, né? Minha mãe, quando ela era jovem, casamento era até que a morte os separe, não existia divórcio, disse que era proibido. Tudo que você puder pensar em conceito social, para ela aquilo é um desespero, né? Então, quando ela vê, por exemplo, uma pessoa relacionando sexualmente antes de casar, aquilo para ela é o fim da picada, né? Quer dizer, ela não consegue assimilar aquilo de jeito nenhum, porque aquilo vai como se fosse um choque contra a sua cultura, que foi aniquilada pelo conceito da moralidade do tempo presente. Então é interessante pensar nisso. Então, quando a gente vê falar assim, o vovô está caducando, o seu tempo era diferente, nós temos que abrir um leque e pensar que ele está realmente tendo dificuldade de introjetar em si toda essa mudança, e a mudança é muito brusca. Por exemplo, eu costumo falar que quem viveu anos 60 e vê hoje, no século XXI, a coisa é complicadíssima, para a gente entrar no eixo fica complicado, né? Então, esses conflitos de gerações, mudança, é realmente complicado. Então, nós que somos jovens e que vamos lidar com os nossos idosos, é que temos que ter uma preparação melhor para poder entender e compreender isso, né? E aí, popularmente, se diz que o ser humano aprende com a dor, né? Bom, diferente dos orientais, a maioria de nós despreza tamanha oferta de saber. Olha para você que coisa interessante. Nós desprezamos essa grande oferta do saber. Porque se você para conversar com uma pessoa de idade, ela é capaz de te dar lições de vida que você gastaria muito tempo para aprender. E se você for sábio ao ponto de escutá-la, né,
talvez você possa se privar, né, ou afastar de si muitos sofrimentos, porque aquela experiência fica muito clara para você, porque ele, de certa maneira, vivenciou isso, né? Hoje nós buscamos no envelhecimento uma qualidade de vida melhor, né? Então hoje a gente está tendo um recurso de ter uma velhice mais saudável, né? Então a gente, por exemplo, hoje nós temos uma estimativa de vida de 82 anos, mais ou menos, né? Quer dizer, varia muito de instituto para instituto, mas a gente já tem eu costumo falar assim, que quem pensa que não vai ficar velho é até muito sortudo, né? Porque para a gente não ficar velho, a gente vai ter que desencarnar cedo, porque se não desencarnar, vai ficar velho. E se ficar velho, vai entrar nesse quadro que nós estamos discutindo, que é o idoso, né? Então, assim, com certeza chegou a hora de educarmos os nossos filhos e mostrar-lhes, no caso nós espírita, que aquelas rugas não assinalam apenas os dias vividos, mas são as marcas do trabalho que tiveram para que hoje estivéssemos aqui com razoável condição de cultura, conforto e bem-estar, né? Então, quando ele vê o velho ali, cheio de ruga, cansado, aí você fala para ele, filho, para a gente ter esse conforto que a gente está tendo aqui, ele que foi responsável. Então, aquele neto da gente vai ter que ver no avô aquela pessoa que foi o start daquela vida social que ela está tendo hoje de conforto. Então, em vez dela ficar ofendida, ela tem que aprender a ficar grata, porque ele foi o responsável, né? Então, é muito interessante pensar nisso. Outra coisa que eu coloquei, o aconchego doméstico, só o lar tem a condição de oferecer. Por que eu coloquei isso aqui, eu separei? Porque é muito comum muitas pessoas acharem que por amar muito os pais, né, quando eles ficam velhos, colocar, por exemplo, no asilo. Por melhor que seja a casa de repouso que você vai estacionar esses seus pais, não se compara nunca ao que eles chamam de aconchego do lar, né? Há que compreender que, muitas vezes, o andar mais vagaroso, as mãos trêmulas, a sua voz com tons mais baixos, não significa fraqueza, mas sinais que indicam que, nessa ocasião, precisam ser mais abraçados do que podem abraçar, de que já perderam muito e muitas pessoas que ainda lhes são caras e que, por isso, a família talvez seja tudo aquilo que ele ainda tem, e isso significa muito para essa pessoa idosa, né? Quando a família faz a opção de internar um idoso em um asilo, suas expectativas de vida decrescem. Por melhor que seja, né? Significativamente, por melhores que sejam aquelas instalações, por mais bem cuidados que sejam, a falta de um parente, de um aconchego doméstico, só mesmo os lares têm condição de oferecer e nos oferece isso. Não pense vocês que, vou pôr no asilo porque é melhor para ele. Não. Em pouco tempo ele vai desencarnar e vai entrar num quadro de depressão muito profunda, porque é muito triste, né? Porque quando a gente põe lá, nos primeiros dias a gente vai visitar constantemente, mas com o correr do tempo, porque é muito comum, né? Eu lembro, por exemplo, no caso do meu sogro, que quando eu fui lá no sepultamento de minha sogra, eu falei com a minha esposa assim, olha, não tem jeito, não tem outra opção, você tem que levar lá para casa e eu sei que tem que cuidar. Ainda expliquei, provavelmente seus irmãos não vão ajudar, aquelas coisas tudo, mas é responsabilidade sua, né? Então leva para casa. Então, trouxendo do velório, a gente já trouxe para casa. Mas todo mundo estimava no máximo 2 anos de vida. Quando ele encarou 7 anos de vida, nossa senhora, nos primeiros dias vinha todo mundo, né? Todo fim de semana tinha filho aqui. Quando chegou lá pelos 2, 3 anos, fica de vez em quando, passava 3, 4 meses sem aparecer ninguém, porque a gente acaba descartando, né? Esse idoso que não mora com a gente. Então é uma coisa a pensar a respeito disso, né? Há de ter a capacidade de atender que os idosos ainda podem ser úteis. Podem. Talvez não mais com a força, ou oferecendo quantidades monetárias, mas com conselho, afetos aos demais membros da família, em especial as crianças, né?
cuidando de pequenas coisas, podem fazer nos lares. É difícil sensibilizar as pessoas, mas apenas pensa como gostaria de ser tratado por seus filhos na sua terceira idade. Então vamos pensar. Não esqueça que o seu exemplo de cuidar dos seus idosos vai ser seguido pelos seus filhos. Então, muito cuidado com relação a isso. Aliás, está lá no capítulo 5 do Evangelho uma citação muito forte a respeito disso. Né? Por que você reclama se você não criou corretamente? Né? Então, é interessante pensar nisso. Né? O que significa ter um idoso morando conosco em nossa casa como membro de família? Olha, de um modo geral, a presença do idoso na família vai resultar em algumas, vamos falar, ingerências na educação das crianças, obviamente a missão dos pais. Mas não há problema algum que não possa ser contornado quando existe respeito e amor pelos mais velhos. Os familiares não podem jamais perder de vista que o idoso já tiveram sua fase de trabalho de provedores. Portanto, na terceira idade, não é uma fase para conquistar o afeto da família, e sim usufruir de algo já construído. Por isso é importante para os jovens construírem desde já na harmonia familiar. Nada impede que o idoso possa fazer alguns serviços caseiros, mas leve, que não possa existir abuso. Então, Kardec até coloca isso, eu marquei aqui, tem um texto, eu vou ler para vocês, como está escrito lá, dos benfeitores revelando para Kardec. Ele fala o seguinte: ensina, né, no caso, o Kardec, que a piedade filial não pode ser negligenciada, uma vez que se encontra implícita no mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe. Honrá-lo, outra coisa não é senão respeitá-lo, assisti-lo nas suas necessidades e proporcionar-lhe um repouso na velhice, cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância, sobretudo para com os pais mais sem recursos. E é o que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedece a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão aos seus pais estritamente o necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada privam-se, atirando-os para os cômodos mais ínfimos, né, da casa, apenas para não deixarem na rua e reservando para si o que há de melhor e mais confortável. Ainda bem quando não fazem de mal vontade, e não os obriga a comprar caro o que resta a viver, descarregando sobre ele o peso do governo da casa. Será então, pais velhos e fracos, cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhe-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou, porventura, as vigílias quando ele estava doente, aos passos que deram para ele obter os que necessitavam? Não são os filhos que deve aos seus pais, pobres, só o estritamente necessário. Deve-lhe também, na medida do possível, pequenos nadas. É o supérfluo, os solicitudes, né, os cuidados amáveis, que são apenas o juro que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente esta é a piedade filial agradável a Deus. Então, Kardec coloca nesse ensinamento exatamente isso. E a gente vê hoje, e eu conheço alguns, infelizmente, que em vez de estarem cuidando dos seus pais velhos, estão explorando os seus pais. Né? Então, em vez deles estarem sendo aqueles que ajudam o pai na velhice, ou o avô na velhice, eles exploram esses pais. Então, a pergunta que nos cabe como espírita é como fica a lei kármica nesse sentido, né? Então, responderão, né? E então, cuidar e respeitar e amar é uma obrigação nossa para com os idosos de nossa família. E aí nós estamos incluindo não só também, né, pais, há casos em que a gente vai ter que cuidar de tios, né, tias, e outros casos, né? Então, respeitá-los, fazer o possível que a gente possa entender, né?
Eu notei também uma outra coisa, que o envelhecimento faz parte do curso natural da vida. Então, quem pensa que não vai ter nenhuma dificuldade na vida, espere envelhecer, né? Porque quando a velhice bater a nossa porta, a gente começa a perceber as dificuldades de como é viver. Eu lembro, por exemplo, de um trabalho que foi feito na faculdade, aqui na Católica de Minas Gerais, em que eles pegaram alguns jovens lá da faculdade, amarraram peso nas pernas dele, né? Colocaram óculos, né, para poder fazer o efeito da miopia, e colocaram tampões nos ouvidos para simbolizar a surdez. E soltaram esse pessoal na rua para andar. Sentiram um peso enorme, né, na perna, era difícil levantar a perna, movimentar os passos, era difícil ouvir, né, era difícil ver. Aquilo foi feito para dar uma visão antecipada da velhice àqueles jovens, para que eles se pudessem preparar, porque eles iam trabalhar na área, né, de cuidar de idosos, para saber que nem sempre a gente pode esperar de um idoso, né? Olha que o telefone tocou, esqueci de desligar. O telefone tocou, esqueci de desligar. Desculpa, gente. Então ele fala aqui que o envelhecimento faz parte desse curso natural e acontecerá com todos aqueles que não morrerem antes de atingirem idades mais avançadas. Então, viver e envelhecer, com naturalidade, adquirimos conhecimento, sensibilidade para relacionamento afetivo e com forte tendência para recorrer às experiências anteriores. Então, isso é um fato que a gente está pensando. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, porque o tempo vai muito rápido. A gente acha que vai poder fazer um punhado de coisa, o tempo passa, né? Coloquei um outro fato aqui, o idoso e a família, os dois lados na mesma moeda. Ele fala assim, quando cobramos ações e reações que estão fora do alcance do idoso, devido às limitações impostas pela idade, ou quando exploramos o idoso com trabalho e exigência acima de suas possibilidades, criamos um ambiente coercitivo que provoca reação e fuga. Assim, para poder escapar às exigências das agressões, o idoso se refugia, se isola. Com o isolamento, muitas vezes, vem a depressão. E o isolamento e a depressão são condições que favorecem o aparecimento de outras doenças. O que eu não quero enfatizar é que a negligência ou descaso, a violência emocional física, só piora a condição do idoso, no que diz respeito a ser produtivo e ter uma vida social intensa e ter saúde, a fim de ter uma velhice bem-sucedida. Então, o que a gente quis colocar aqui? Se eu cuido bem do idoso, que pertence à minha família, eu vou dar a ele uma velhice mais, vamos falar assim, tranquila, de tal maneira que aquilo acaba me favorecendo a mim, que sou aquele que tem a responsabilidade de cuidar. Então, quando eu negligencio isso, não cuido da saúde do idoso, não faço ele seguir, por exemplo, uma dieta saudável, um exercício, eu acabo condenando ele a uma condição de velhice bem mais, vamos falar, debilitada, né? E com isso acaba me fazendo também passar por uma situação um pouco mais delicada, né? Então ele fala, o idoso alimenta a expectativa de receber atenção e cuidado dos filhos, netos. E no momento em que perdem ou tiverem a sua capacidade física e intelectual diminuída, fantasmas constantes a perseguir, preocupar os mais velhos. A dependência caracteriza um verdadeiro acordo no sentido de prejudicar, né? Então é importante que a gente tenha que entender isso com relação a essa coisa de pensar. Coloquei aqui só para poder focar, ele fala assim, que a infância é uma etapa que vai do nascimento até a puberdade. Configura-se o tempo de transição de uma existência para outra, período de convalescência, da árdua travessia da vida espiritual para a vida material, onde a primeira função é o repouso às faculdades latentes, que encontram um trabalho enviada pelos pais, responsável, estivo, né? Ele fala da adolescência, estou só colocando para a gente entender. A adolescência, a puberdade, é a fase que adentra essa síntese, além do pouco até os 20 anos, né, caracteriza-se pela descoberta da afirmação do eu.
onde períodos de egocentrismo, crise, inquietude, né, irritabilidade, alternam-se em períodos calmos e, vamos falar assim, confuso, né, depressão frequente. Então a gente vê, por exemplo, eu falo que é a aborrecência, né, o período da adolescência, né. A maturidade, ele fala aqui que é o enfoque, é a importância, esse espírito alcança, ele atinge, então, vamos falar assim, a lógica, a maturidade, onde pressupõe o equilíbrio físico e emocional no vigor da energia. Esplêndida, né? O espírito se interioriza, aí tudo faz lucidez, ele tem firmeza, precisão, desenvolvimento. Então, a idade madura, a gente vai falar que é quando a gente atinge ali seus 30, 40 anos, né? Ele fala que a gente poderia comparar como se fosse o rio, pleno, cheio, correndo na sua plenitude em direção ao mar, né? Espalhando a fertilidade nos campos, aquelas coisas todas. Mas aí ele fala do envelhecimento. Por que do envelhecimento da matéria? Por que a gente não poderia ficar eternamente jovem? Uma pessoa me perguntou como seria bom a gente continuar pleno 18 anos. Eu falei com ele assim, se a gente ficasse plenamente com 18 anos, nós iríamos ficar plenamente errando, porque foi os períodos que a gente mais errou na vida, né? É no período dessa nossa juventude. Então, se a gente não envelhecer, a gente acaba não adquirindo certa lucidez, né? Eu tinha um amigo meu, eu digo brincando comigo, falou assim, ele dizia assim, o melhor remédio para fidelidade conjugal é a velhice, né? Porque o cara vai traindo. Quando ele cai na velhice, não tem como trair mais, né? Então ele fala que o melhor remédio para a infidelidade é a velhice. Então a gente tem que pensar nisso como um trocadilho para a gente entender. Então ele fala que o envelhecimento da matéria, de começo da ação, é totalmente, no começo da ação, falando de juventude, né? É altamente energética. A assimilação ultrapassa, né? Vamos falar assim, o indivíduo cresce, a infância, a juventude, e a seguir vem o equilíbrio das perdas e ganhos, né, naturalmente da estabilidade da matéria. Cessando e rompendo, no sentido esse equilíbrio, os tecidos não mais convenientemente são alimentados. Esvazia-se a força vital até a exaustão completa. Caracterizou-se a velhice dessa matéria até sobreviver à extinção completa com o caso da morte. A matéria agora, desagregada, retorna ao mundo inorgânico. E essa matéria em desagregação, da influência do espírito limitado à sua exteriorização e sua expansão, impõe-lhe ritmo diferente. Então, o processo natural do envelhecimento da matéria apresente, né, menos problemas ao espírito quando se faz acompanhar desse conhecimento e do fruto das atitudes positivas e condutas corretas no dia a dia, desde a mocidade, daí entender e compreender essa fase natural da existência e trabalhar nela para que o espírito se mantenha ativo, lúcido, entusiasmado e permanente livre, embora limitado pela matéria que o restringe. Então, tentando traduzir isso aqui. Eu costumo entender isso de uma maneira muito simples, né? O André explicou isso muito bem para nós. Nós temos, no momento em que nascemos, uma projeção de vida estipulada pela espiritualidade em que nós vamos viver, por exemplo, 50, 60, 70 anos. Então é como se a gente pudesse colocar num carro um combustível que vai nos dar para levar de Belo Horizonte a Vitória, né? Vamos pegar aí uma experiência que eu tenho de carro. Pegava aquele Uno 95, enchia o tanque de gasolina, eu ia para ele, por exemplo, a Monte Santo. O dia que eu estava meio nervoso, que eu estava com raiva lá do patrão, eu metia o pé no acelerador, como diz o outro, ele não chegava nem em São Sebastião do Paraíso, acabava o combustível. Outro dia, quando eu estava mais calmo, que eu diminuía o peso no acelerador, eu chegava lá em Monte Santo na maior tranquilidade. Então, ou seja, aquele combustível era gastado mais ou menos, dependendo da intenção que eu tinha sobre o acelerador, a tensão sobre o acelerador. Então, quando eu recebo o meu corpo, eu recebo ele programado com fluido vital
para viver 70 anos, por exemplo. Mas se eu começo a beber muito, comer em demasia, fazer um punhado de coisa, eu desgasto esse fluido, e esse fluido nem sempre é reposto, então eu posso ter uma velhice um pouco mais complicada. Então ele fala assim, daí entender e compreender essa fase natural da existência e trabalhar nela para que o espírito se mantenha ativo, lúcido e entusiasmado. Então, se eu consigo entender que eu vou envelhecer e ter o cuidado de zelar por esse corpo com mais carinho, eu posso ter uma velhice mais tranquila. Em compensação, eu costumo falar que eu vou fazer 70 anos, tem dia que encontro pessoas de 55 anos que estão mais velhas do que eu, né? E encontro pessoas mais velhas também que estão mais jovens do que eu. Então, depende muito do uso que você faz dessa matéria. E ele fala aqui que a história nos mostra que o envelhecimento da matéria não se processa em paralelo para quem soube cultivar o espírito. Ou, em outras palavras, a idade cronológica não representou barreiras para alguns personagens, Picasso, né? Vou dar um exemplo, Kardec foi projetar a doutrina espírita com 50 e poucos anos, e durante 16 anos ele fez tudo que nós conhecemos, né? Na sua velhice, ele não se entregou. Lembra que naquele período viver 50 anos era muita coisa, né? Eu costumo brincar que tinha uma frase assim, carro desgovernado adentra uma casa e mata uma velhinha de 50 anos. Em 2005, em 1905, quem vivia 50 anos era velho, velhinha de 50 anos. Então hoje não é, então mudou muito. Então ele fala aqui, e outros que não se entregaram à vida contemplativa e permanecem vivos até hoje pelos efeitos de suas descobertas, invenções, apesar da idade avançada. De modo geral, por hábito, costumamos desconhecer, de certa maneira, o significado da palavra que usamos como sinônimo de idoso, né? Que é um termo velho, não tem ela a palavra idoso no significado, né? Se olhar no dicionário, fala que velho é objetivo, né? Gasto, uso, artigo, usado, desuso, antiquado, né? Então, a gente usa esse substantivo masculino para dar à pessoa idosa. Então, é isso que nós estamos tentando entender. A responsabilidade nossa com relação a essas pessoas que nós temos como obrigação de cuidar dos nossos chamados idosos de família. E nós espíritas, sobretudo, né, para não fugir do muito problema, não podemos esquecer, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala honrai vosso pai e vossa mãe, quando ele coloca isso com muita propriedade. É responsabilidade nossa cuidar dos nossos pais, nossos avós, né? Porque eles, de certa maneira, foram responsáveis pela nossa vida. E se nós não fizermos isso, nós seremos responsabilizados por todo o sofrimento que a eles for incutido naquele período da velhice. Se eu os abandonar, se eu negligenciar, então nós espíritas temos um peso muito forte sobre nós, porque nós temos conhecimento das reencarnações, né, da pluralidade das vidas, e sabemos que não é a primeira vez que nós estamos juntos, e nem será a última. Então, cada pessoa que, de certa maneira, adentra a nossa vida e se tornou nossos pais, nossas mães, nossos sogros, nossas sogras, é de nossa responsabilidade. Porque eu costumo brincar o seguinte, é meu sogro, é minha sogra, mas é os pais da minha companheira. E eu herdo, de certa maneira, diretamente essa herança de paternidade. Então, eles deixam de ser o pai, mas passa a ser também o meu pai. Então, eu tenho que entender disso com muita naturalidade. Entender também que a lei de causa e efeito funciona muito. Quando eu falo de velhice, e vou discutir essa ideia de idoso, eu falo que eu lembro muito de uma história, eu já contei para vocês, inclusive aí nos Estados Unidos, daquela música antiga, né, sertaneja, que fala couro de boi, né? E lá na história, resumindo bem rapidamente, que o tempo está indo, né, fala que o homem leva para morar consigo o seu pai. E como ele é uma pessoa velha, ele vai comer, joga comida sobre a mesa, faz aquela bagunça, joga copo no chão, coisa de velho, né? A mulher fala para ele assim, olha, não tem jeito, ou eu ou ele. Né? Então ela impõe uma condição em que o pai é obrigado a expulsar, o marido é obrigado a expulsar o pai.
E ele chega para o pai, explica direitinho: pai, infelizmente o senhor não vai poder ficar porque a minha esposa não quer deixar. Eu vou dar ao senhor um couro de boi que eu acabei de curtir para que o senhor não sinta frio na rua. E quando esse velho, né, o pai, sai na rua com aquele couro de boi, o neto que assiste tudo corre até o avô e fala: vô, me dá metade desse couro. E o avô fala: mas por quê, filho? Ele fala: eu preciso. Então ele pega, corta o couro de boi no meio, e aquela criança volta para casa com a metade do couro de boi. E o pai, vendo aquela cena, pergunta: filho, mas por que você fez isso? Você tirou do seu avô o couro, deixou só a metade. Ele fala: pai, porque quando eu ficar velho eu vou me casar. É bem provável que a minha esposa também não queira o meu pai em casa. Então eu terei o couro de metade do couro de boi para te dar, para que você não passe frio. Então, essa história, que é uma história de uma música, né, chamada Couro de Boi, ela representa exatamente aquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu, por exemplo, meus filhos, por exemplo, veem a minha dedicação para com meus idosos, eu quase que asseguro para mim uma condição de estabilidade na minha velhice, porque eles também vão cuidar de mim pela lei de causa e efeito, tá bom? Bom, o tempo passou, infelizmente eu tenho umas coisas que eu não consegui falar, eu tive que pular algumas coisinhas para que a gente possa cumprir, né? Mas é importante a gente entender que a responsabilidade nossa é muito grande dentro da situação dos nossos idosos, e como nós somos espírita, muito cuidado, porque a responsabilidade é muito mais séria, tá bom? Obrigado a todos, que Jesus abençoe, ilumine os seus lares, os seus familiares. Para mim foi uma grande satisfação ajudar no trabalho, tá bom? Está sem som, seu áudio. Sou Gersino Dutra Flaviano, muito bom, Isso. muito boa palestra. Sou Gersino, eu vou falar com o senhor. Quando eu olhei esse tema dessa palestra de hoje, falei: gente, que tema difícil, onde que esse moço vai arranjar assunto para poder falar desse Muita coisinha. Mas maravilha de estudo, né? Nós tivemos a oportunidade de muito conhecimento, e é importante, né, que tanto serve, né, para nós que somos filhos, né, que vamos, né, temos a possibilidade de um dia precisar de ter, né, cuidar dos nossos pais, quanto nós que somos pais também, que vamos ter, né, a nossa relação com o nosso filho daqui uns Exatamente. 30, 40 anos. A gente não sabe, né, como é qual o futuro que é, mas é muito relevante o assunto. Muito obrigado, viu? Gostamos muito. O pessoal está dando recado aqui. A Mércia Gonçalves: gratidão, Gersino, pela chamada de atenção e carinho dos filhos, aqueles que nos deram a oportunidade de renascimento. A Silvia Aparecida dizendo aqui também gratidão. O pessoal que esteve acompanhando aqui, várias pessoas estiveram conosco aqui hoje. Agradecemos demais. Aceito como incentivo, né? Essa música que o senhor citou no final aí, né? Se vocês, né, porque tem uma turma mais jovem que está acompanhando aqui, talvez não conheça essa música. Então vocês procuram lá, né? Como é que chama a música mesmo? Couro de Boi. Couro de Boi. Procura aí na internet, vocês estão aqui na internet antigo, vendo. Né? É o sertanejo antigo. Tem lá. Mas tem. E pega um lencinho, né? Porque a história é boa. A história é boa. Então vamos para os nossos momentos finais, né? Eu solicitar ao senhor para que pudesse fazer a prece para a gente encerrar a tarefa de hoje. Vamos orar, né? Vamos aproveitar esse momento de oração. Nós estamos pedindo para um amigo conhecido nosso, que é Antônio Kleber Ribeiro da Silva, que está lá no Hospital Metropolitano, no Barreiro, né, precisando de ajuda no quarto andar. No programa de Covid, né? Aproveitamos e pedimos a Jesus que continue amparando. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha sobre nós, Senhor, o teu reino, e seja feita em nós sempre tua vontade, quer na terra ou em todo espaço. O pão do corpo e o Espírito nos dá sempre. Perdoa, Senhor, nossas faltas, mas ensina-nos a perdoar aqueles que ainda conseguem nos ofender no caminho, e não nos deixe, Senhor, entregues às tentações que ainda existem dentro de nós, porque vosso é o reino, poder e glória. Com esta prece, Senhor, nós te agradecemos a oportunidade que nos foi dada de servir a tua causa, e pedimos, Senhor, que abençoe a todos aqueles que nos acompanharam e que nos ouviram. Que Jesus esteja no lar de cada um, amparando e iluminando os seus lares.
muita paz e muita luz. Que assim seja. Então, novamente, gratidão, seu Gersino. Eu que agradeço. E deixa eu usar aqui uma frase dos meus avós, né? Que Deus lhe pague, né? Pelo bem, pelo bem que o senhor fez para a gente hoje aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Até mais, tchau.